Mateus 5, verso de número 8. Nós estamos estudando sobre como o discípulo de Cristo pode viver a simplicidade do Evangelho, das boas novas ensinadas por Jesus. E estamos estudando as bem-aventuranças do Sermão do Monte, quando Jesus, logo no início do seu ministério, pregou o seu sermão tão famoso, conhecido como o Sermão da Montanha. Nós vamos ler Mateus 5, verso de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós já estudamos algumas das bem-aventuranças, e é interessante como Jesus, ele, por ser judeu, ele escrevia, ele ensinava e ensinou seus discípulos a pensar como um judeu pensava, como era costume judaico de escrever, de ensinar, de pensar. Eu me refiro ao uso de paralelismos, tão presentes principalmente nos Salmos, para dar ênfase em algumas coisas no texto. E as bem-aventuranças não é diferente, elas seguem um paralelismo muito interessante. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. A primeira bem-aventurança relaciona-se com a quinta, a segunda com a sexta, a terceira com a sétima e a quarta com a oitava. Ou seja, a primeira bem-aventurança, que fala dos pobres de espírito, aqueles que dependem de Jesus, dependem de Deus, relaciona-se com os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia. Por quê? Porque eles também são dependentes de Deus. Se você notar a segunda bem-aventurança, aqueles que choram, relaciona-se com essa que nós lemos, porque o chorar é pelos seus pecados, e portanto só pode chorar aquele que é limpo de coração, só é limpo de coração aquele que chora os seus pecados. A terceira bem-aventurança, da mansidão, relaciona-se com a sétima, pacificadores, ter paz, ter mansidão. E a quarta relaciona-se com a oitava, a fome da justiça de Deus, relaciona-se com a perseguição por amor a Jesus. E aí, pensando nisso, eu lembro que alguns domingos atrás, quando falávamos do chorar, nós demos uma tarefa para as crianças. Nós demos a elas uma folha, e num lado da folha elas deveriam desenhar aquilo que faz um adulto chorar, não é isso? E do outro lado, o que faz uma criança chorar. E eu queria trazer o resultado aí daqueles que me entregaram o desenho, né? E o André vai pôr para a gente um vídeo para a gente poder ver o que a criança pensa, o que faz um adulto chorar e o que faz também uma criança chorar. Muito bem, as crianças são bastante criativas e elas relatam realmente aquilo que faz a gente chorar. Elas percebem quando os pais estão tristes, quando aqueles que estão ao seu redor, mesmo adultos, estão abatidos. Elas sabem muito bem lidar com o nosso emocional, às vezes manipular os pais têm que ficar muito atentos, porque a criança sabe ganhar sempre, e nós como pais temos que ensiná-las que nem sempre é dia de ganhar, elas precisam aprender também o que é não, e não fazer o gosto delas sempre. Mas é muito bom ver que as nossas crianças sabem o que é chorar, apesar de que elas até mesmo não têm consciência do pecado, e elas não têm como chorar pelos seus pecados. Por isso, mas nós adultos temos muito a chorar. Para ser limpo de coração, a gente precisa chorar muito na presença do Senhor. O texto que nós lemos fala de lições preciosas sobre o coração que agrada a Deus, como ter um coração agradável ao Senhor. E a primeira lição que a gente aprende no texto é o que é ser limpo, ou como ser limpo. Aliás, como ser limpo nós veremos daqui a pouco. O primeiro é o que é ser limpo ou puro de coração. Outras versões trazem aí aquele que é puro de coração ou aquele que é limpo de coração. Eu vou citar um autor muito famoso, muito conhecido para a gente, Pastor Hernandes. Ele fala sobre a pureza na Bíblia de uma maneira muito significativa, muito interessante. Existem vários tipos de pureza. Primeiro, a pureza primitiva, que pertence a Deus. Deus é puro, Deus sempre foi puro, não há nele pecado, não há sombra de dúvidas em Deus.
Deus é o Senhor santo, puro, é a pureza então primitiva. Mas existe também a pureza criativa, aquilo que Deus criou com tanta pureza, com tanta beleza, mas que infelizmente foi deturpado pelo pecado. Existe a pureza final, é a pureza que todos nós atingiremos quando chegarmos nos céus. Seremos glorificados, seremos totalmente puros, sem pecado algum ou sem a influência do pecado, porque Jesus venceu o pecado por nós. Existe a pureza posicional, que é a pureza na qual nós estamos inseridos, ou seja, nós temos essa pureza não porque somos puros ou porque somos justos, mas porque Jesus é justo e Ele nos justifica, Ele nos purifica de todo pecado. Deus olha para nós e não vê em nós a maldade, a pureza, porque Ele olha para nós através da justiça do Seu Filho Jesus. E existe a pureza prática, que essa é o nosso maior desafio. A pureza prática é o desafio da santidade, é aquilo que a Bíblia constantemente nos ensina, a ter uma vida separada, santa, pura, sem a influência ou sem a conformação com o mundo. E aqui eu quero citar um autor, o apóstolo Paulo, quando lá na sua carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 7, ele diz assim: purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós precisamos purificar a nossa vida no temor de Deus, viver em santidade. Esse é o grande desafio que Jesus nos ensina aqui, viver na pureza do Senhor. Alguém já disse que esse processo de santidade envolve dois momentos. O primeiro momento é quando Deus atinge o nosso coração com a sua graça e tira a gente do lamaçal do pecado. Isso aconteceu no dia da nossa conversão, ou no dia em que Jesus passou a fazer parte da nossa vida, do nosso coração. Ou seja, a santidade tem a ver quando Jesus nos tira do lamaçal do pecado. Mas a santidade também é um processo, porque é quando Jesus tira a lama. Em primeiro lugar, Jesus nos tira da lama, e agora Ele está tirando a lama da nossa vida, e Ele quer fazer isso todos os dias. O problema é que somos teimosos, e às vezes nós voltamos à lama do pecado, ao lamaçal do pecado, e Jesus tem que recomeçar a tarefa de nos purificar, e tudo isso é prejuízo para nós, com toda certeza. A palavra na Bíblia, limpo ou puro, ela tem alguns significados interessantes. É a ideia daquela roupa suja que foi lavada. E daí a gente poderia pensar em alguns textos, como por exemplo, lá no livro do Apocalipse, aquela ideia de que um dia nós estaremos nos céus lavados com as nossas vestes brancas, lavados e purificados no sangue do Senhor Jesus. Essa é uma das ideias da palavra usada por Jesus aqui no seu sermão. Também a ideia da palavra puro é a ideia do trigo separado da palha. Eles jogavam o trigo com a palha para cima numa peneira, e o vento levava a palha para longe do trigo, e o trigo caía ali saudável, puro. É essa a ideia. A ideia também de alguém sem hipocrisia, sem duas faces, alguém íntegro, inteiro, puro, como o ouro é purificado pelo fogo. É a mesma ideia da expressão usada. E outra ideia que para a gente é muito significativa: essa palavra pura era usada para os gregos num exército. Quando o comandante do exército ele tinha que purificar o seu batalhão, ele tirava todos os covardes, deixava-os de lado e contava somente com os corajosos para vencer a guerra. E aqui é uma lição interessante para a gente, porque a Bíblia ensina que nós somos soldados de Jesus. E o que Deus faz com a gente? Se somos covardes, nós temos que ficar no banco. Se somos covardes, nós não podemos ir para a guerra. O pior é que já estamos em guerra, e essa guerra só vai findar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Será que estamos no banco? Ou pertencemos ao batalhão de frente? Somos corajosos porque confiamos em Deus? Essa é a ideia da expressão puro na Bíblia, puro ou limpo. E a ideia de coração, para o judeu, a expressão coração tem muito mais a ver do que nosso entendimento. A ideia do brasileiro, do povo do ocidente para coração, é somente aquele órgão que bombeia o sangue. Mas a ideia bíblica e judaica de coração
é o centro das nossas emoções, tem a ver com o centro, com a sede do comando, do caráter, da personalidade do indivíduo, tem a ver com a origem de todos os nossos sentimentos, tem a ver com pensamentos, vontades, emoções. Por isso o Senhor Jesus chega a dizer que não é o que está fora que contamina o homem, mas aquilo que está dentro do nosso coração. É o que sai do coração que contamina. E esse é um grande desafio nosso, porque estamos inseridos num mundo cheio de impurezas. Mas o Senhor Jesus ensina que se nós vivemos na dependência de Deus, se nós vivemos em santidade, em pureza, nós jamais contaminaremos o mundo e seremos contaminados, se o nosso coração estiver cheio de Deus. Por isso é a ideia ou o desafio da santidade. Andar em pureza significa andar separado do Senhor, para a glória do Senhor. O Senhor Jesus nos ensina então o que é ser limpo. Mas agora a gente aprende também como é possível ser limpo. De que maneira eu posso purificar minha vida, o meu caminho? De que maneira o jovem pode permanecer firme em santidade, em pureza? De que maneira as pessoas das demais idades ou diversas idades podem manter-se firme na pureza do Senhor? Algumas lições aprendemos na Bíblia. A primeira delas é que através da Bíblia, da palavra de Deus, nós podemos ser mais ou menos puros. Porque o Senhor Jesus, quando orou por nós antes de partir, Ele diz lá em João 17, verso 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade do Senhor. É ela que vai fazer diferença na nossa vida. É ela que vai capacitar a gente a vencer no momento de dificuldade, no momento das impurezas, no momento do confronto com o pecado. Se estivermos firmados na palavra, tudo isso fará diferença na nossa vida. Por isso, aquele evangelista tão famoso, Moody, colocou na capa da sua Bíblia: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Não dá para servir dois senhores. Ou nós estamos cultivando uma vida de pecado, uma vida de impureza, de afastamento da glória de Deus, de está afastado totalmente do padrão da vontade de Deus, ou nós estamos com um compromisso sério de fortalecer nossa vida, nossa fé, e começa pela palavra. Sem a palavra é impossível acontecer o processo de santificação. O Senhor Jesus ensinou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma forma, o Salmo 119: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E a ideia do salmista ali é muito significativa, porque a palavra, o verbo guardar, significa guardar o maior tesouro que você tem. E aí eu queria que você pensasse um pouco na sua vida, aquilo que é muito valioso para você, aquilo que realmente faz diferença na sua vida. Pode ser uma pessoa, pode ser o seu carro, pode ser o seu emprego, sua profissão, quem sabe é a sua sabedoria, tantas coisas que talvez você tenha se gabado diante de Deus. Mas nada disso vai te tornar puro, nada disso vai te fazer feliz se você não estiver puro diante do Senhor, ou caminhando para uma vida de santidade. Porque quando nós guardamos os ensinamentos de Deus, aquilo que é mais precioso para nós são as coisas de Deus, aí tudo na vida começa a fazer todo sentido e toda a diferença. Como ser então puro? A primeira lição é palavra do Senhor. Contato com a palavra, desejo de estudar mais a palavra, de viver a palavra, de meditar nela dia e noite. Esta foi a instrução a Josué: se meditar, se pregar a palavra, se obedecer a palavra. Não temas, porque eu sou contigo. Isso significa dizer que quando nós não meditamos na palavra, que quando nós não pregamos a palavra e não vivemos a palavra, Deus não é conosco. Deus não pode habitar com o pecado. Deus não tem compromisso com a fé das pessoas. Deus tem compromisso com a sua palavra. E se a nossa fé não estiver de acordo com a palavra de Deus, para nada ela adiantará. Ela será apenas vaidade, como diz o profeta e rei Salomão: vaidade, coisas que não têm nenhum sentido. Como ser limpo? Pela palavra de Deus. Também como ser limpo? Pelas lágrimas, pelo choro de arrependimento, pedindo a Deus, ao Senhor, o perdão pelos nossos pecados.
O texto da palavra de Deus ensina que João Batista pregava o evangelho do arrependimento. Arrependei-vos. E ele fazia isso a qualquer pessoa, independente se era rei, se era pobre, independente de quem fosse, qual era o problema. O João Batista estava sempre com a mesma mensagem: arrependei-vos. E o Senhor Jesus, no início do seu ministério, ele pregava: arrependei-vos e crede no evangelho, porque está próximo o reino de Deus. O arrependimento, o choro, o lamento pelo nosso pecado tem que acontecer todo dia. Todo dia nós precisamos nos aproximar diante de Deus em confissão de pecados e saber que Ele é fiel, Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas também aprendemos que para ser limpo precisamos da vida de oração. Não dá para viver em pureza se não tiver oração. Não dá para viver na pureza se não tiver o desejo de conhecer mais Deus, de falar com Deus, de ter experiências com o Senhor. O salmista Davi, lá no Salmo 51, ele faz a seguinte oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto e inabalável. Como seria bom se todo crente, se todos os dias nós como crentes fizéssemos essa mesma oração de Davi, puséssemos o nosso joelho no chão, nos dobrássemos diante da majestade, da autoridade, da soberania de Deus e pedíssemos: Senhor, cria em mim um coração reto, puro, santo. Mas nós estamos tão preocupados com os problemas da vida, nós estamos tão preocupados em realizar as nossas vontades, nós estamos tão preocupados em realizar aquilo que dá prazer para a gente, que nem sempre a gente lembra de pedir a Deus um coração puro, um coração reto. Como seria diferente a igreja, como o mundo seria diferente se a igreja estivesse mais santa, com o coração santo, caminhando na presença de Deus, na vida de oração, na dependência do Senhor, no ensinamento da palavra de Deus. Como seria bom se realmente fôssemos sal e luz, o que estudaremos logo mais quando terminarmos as bem-aventuranças. Mas o que acontece nos nossos dias é que há uma fuga dos nossos problemas. A realidade é, o ser humano está sedento. Tanto o crente tem sede, quanto o incrédulo tem sede. Tem sede do divino, tem sede das coisas de Deus. Mas o grande problema é que a gente vai matar a sede naquilo que não satisfaz. E agora eu cito um autor muito conhecido, o pastor Max Lucado, num dos seus livros, falando sobre as bem-aventuranças, ele fala dessa fuga, dessa nossa fuga da realidade. Por quê? Porque quando estamos deprimidos, o que nós fazemos para resolver esse problema da depressão? Quando alguém está deprimido, para solucionar esse problema, vai ao shopping fazer compras, como que dizendo: se eu comprar aquilo que eu tanto desejo, se eu tiver aquilo que eu estou querendo há tanto tempo, isso vai alegrar meu coração e eu vou sair da tristeza, da depressão. Pode sair por um dia, algumas horas, talvez 2, 3 dias, mas a depressão vai voltar, a tristeza vai voltar, porque não são as coisas que modificam a nossa alegria, ou que trará mais alegria à nossa vida. Uma outra fuga, quando estamos com problemas conjugais, é mais fácil, em vez de tentar solucionar os problemas, de buscar ajuda de um conselheiro, de um pastor, é mais fácil, quem sabe, escorregar, ter um relacionamento com alguém perto, experimentar uma outra relação. E é isso que as novelas estão pregando, é isso que os filmes estão pregando, é isso que o mundo prega, para acabar com a família, porque o diabo sabe que se a família estiver bem, ser abençoada por Deus, estar firmada na rocha do Senhor, não haverá tristeza, não haverá nada que poderá tirar o amor e a alegria do lar. Só que o casal tem que estar firmado na rocha, que é o Senhor Jesus. E a nossa fuga é: não está bem o casamento, vamos ter uma relação diferente, vamos experimentar novos ares. Outra fuga, solidão. Se eu estou passando por momentos de solidão, é só eu cair na onda da moçada. Ou não é isso que fazem os jovens e adolescentes? Estou me sentindo tão só, eu preciso sair à noite, eu preciso ir para a balada, eu preciso tomar alguma coisa, eu preciso experimentar isso e aquilo, porque meu coração está sedento, eu estou cheio de sede, cheio de fome, eu estou em solidão.
E aí o jovem curte aquela noite tão maravilhosa. Isto, se Deus tiver misericórdia, não aconteceu o que aconteceu lá em Rio Grande do Sul. E o jovem acha que está fazendo certo, que isso vai trazer alegria ao seu coração. Quando a verdadeira alegria está nas coisas de Deus, quando a verdadeira alegria é chegar para aquele que está caído na rua como mendigo e trazer uma palavra do Senhor para ele, é falar para aqueles que estão perdidos em suicídio ou tentando tantas coisas, tantas barbaridades. Ah, como seria bom se o jovem experimentasse a alegria das coisas de Deus. Mas o jovem experimenta a fuga. É mais fácil que uma balada. São tantos convites, são tantos amigos, entre aspas, que querem nos ver lá. Até se não tivermos dinheiro, eles dão um jeitinho, não é isso? Para beber, para fumar, para experimentar o sexo fora da aliança de Deus, que é no casamento. Deus só abençoa quando há bênção no casamento. Quando o sexo é no casamento, fora do casamento, não tem a bênção de Deus. E quem não obedece a Deus, vai se ver com Deus. Tem que buscar a misericórdia de Deus, porque a gente está experimentando uma crise tão drástica na família. Nós estamos experimentando uma loucura tão séria. E quando nós pastores vamos fazer uma análise, por que os casais estão se separando? Na maioria das vezes nós descobrimos porque eles não souberam se purificar e entregar-se somente no casamento. Eles quebram etapa, eles queimam a etapa de Deus nas suas vidas. E a consequência do pecado vem, porque a Bíblia diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Infelizmente, as pessoas fogem da realidade, fogem dos seus problemas. E Max Lucado termina esse momento de análise da nossa fuga, dizendo o seguinte: você transforma a vida mudando o seu coração. Se você mudar seu interior, se você cultivar no seu coração as coisas de Deus, você vai ver que tudo ao seu redor vai ser belo, bonito, vai fazer sentido. Mas quando a gente foge dos problemas, a gente não experimenta a pureza de Deus. Não experimentando a pureza de Deus, nós não experimentaremos as bem-aventuranças do Senhor. A palavra ensina que a gente precisa então tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, um coração desejoso de aprender mais do Senhor. Como ser limpo? Se você olhar a sequência das bem-aventuranças, para ser limpo é preciso, em primeiro lugar, admitir a sua pobreza, a sua miséria. Para ser limpo é preciso chorar pelos seus pecados. Para ser limpo é preciso viver em mansidão, em total submissão à vontade de Deus. Para ser limpo é preciso ter fome e sede da justiça, que é o próprio Cristo. Para ser limpo é preciso ter misericórdia das pessoas, porque Deus um dia teve de nós. Para ser limpo de coração é preciso depender totalmente do Senhor e procurar ter a vida separada do pecado e unida a Deus cada dia mais. Nós aprendemos o texto que é ser limpo e como ser limpo. Mas a grande pergunta, talvez a melhor das perguntas, é: para que ser limpo? Porque talvez você esteja pensando assim: para que ser limpo? O mundo é tão gostoso, as coisas do mundo são tão belas, tão maravilhosas, para que eu vou querer ser limpo? Infelizmente isso passa pelo coração de muita gente, porque nós vivemos uma sociedade hedonista, em busca desenfreada pelo prazer. Não importa como eu terei prazer, não importa se isso agrada ou não agrada a Deus, não importa se isso fere o sentimento de outra pessoa ou não, eu quero ser feliz, e eu vou buscar o prazer e a felicidade a todo custo, a qualquer preço, e dane-se todo mundo, dane-se Deus, dane-se as pessoas. Há muita gente pensando assim, há muita gente brincando com os sentimentos de outras pessoas, há muitos jovens brincando com sentimentos no momento de namoro. Há muitas pessoas fazendo barbaridades. Por quê? Porque acham que tudo isso vai levar vantagem. Mas para que ser limpo então? A primeira coisa que a gente aprende no texto é: para ser limpo. Aliás, para que ser limpo? Para ser bem-aventurado, para ser muito feliz, mais que feliz, porque Deus tem uma felicidade inexplicável para nos dar, porque Deus tem uma paz para a gente de maneira que ninguém, o mundo, pode entender. Nós não precisamos ir para uma balada para ser feliz, nós não precisamos ter um carro do ano para ser feliz, nós não precisamos ter dinheiro para ser feliz, nós não precisamos de nada senão de Jesus. Nós precisamos da aprovação de Deus,
Porque quando eu estou aprovado por Deus, assim eu sou feliz. Aliás, não só feliz, eu sou mais do que feliz, eu sou bem-aventurado. Para que ser puro? Para poder ser bem-aventurado, para aprender a agradar ao Senhor. Conforme diz o Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É interessante que a gente aprende na caminhada cristã. Todos nós erramos em vários momentos da nossa vida, e a gente aprende com os nossos erros. E uma das coisas mais significativas que a gente aprende com Deus é que com Deus não tem jeitinho brasileiro. Você já reparou que o brasileiro gosta de dar jeitinho em tudo? O brasileiro gosta de gambiarra. O brasileiro gosta de ser o sabidão, de achar que vai dar um jeitinho aqui para ser feliz, vai cortar, pegar um atalho ali para alcançar mais rapidamente a sua felicidade. Terrível engano. E aí Deus pesa a mão. Ainda bem que não é a mão de justiça, mas a mão de misericórdia, porque a mão de justiça Ele já pesou sobre a cabeça do seu próprio filho. A mão de justiça Ele colocou sobre a cabeça de Jesus lá na cruz. Quando Jesus percebeu que nem Deus podia estar com Ele, a ira de Deus estava presente em Jesus, para que a mão de Deus pesasse sobre nós com misericórdia. Mas a gente aprende que com Deus não dá para dar jeitinho brasileiro. Ou eu obedeço, ou eu não terei as bênçãos. Ou eu obedeço ao Senhor, ou eu aprendo a amar o Senhor acima de todas as coisas, acima da minha própria vida, dos meus gostos. Ou eu vou adiar a felicidade na minha vida. Infelizmente muita gente tem feito isso. Talvez lá dentro da sua casa você não está experimentando essa plena felicidade do Senhor. Talvez lá no seu casamento você não está experimentando a bênção que Deus quer te dar. Estamos perdendo tantas bênçãos. Como o inimigo, o ladrão da alegria, tem roubado a alegria dos lares, tem roubado a alegria dos casais, porque eles não estão juntos, planejando juntos, se amando, conversando um com o outro, buscando o Senhor, curtindo um ao outro. A correria do trabalho, ganhar dinheiro, sustentar filhos, como se isso fizesse diferença na nossa vida. E o Salmo 127 diz que não é assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta levantar cedo, trabalhar de madrugada, se não tiver a bênção de Deus, a sua vida vai ser vazia. Mas quando há a edificação, o cuidado de Deus, aí nós temos herança. Herança do Senhor são os filhos, conforme diz o Salmo 127, o Salmo 128, que fala da bênção na família. E como nós, como família, temos perdido as bênçãos de Deus, porque não buscamos o Senhor como deveríamos buscar. Brincamos de ser crentes. Aos domingos somos crentes, nos outros dias a gente dá um jeitinho, a gente se esconde do nosso compromisso de fé, a gente se esconde de que um dia fomos salvos, purificados por Cristo. Nós nos escondemos para que ninguém ouça que somos crentes e estamos fazendo coisas erradas por aí. Quantas vezes há vergonha de falar que somos crentes? Somente é feliz aquele que é puro de coração. Mas para que ser limpo, além da bem-aventurança? E o texto termina dizendo, porque verão a Deus. Eu preciso ser limpo, porque se eu não estiver limpo, eu não vou ver Deus. Bem-aventurados, puros ou limpos de coração, porque verão a Deus. E a palavra de Deus pelo profeta Isaías diz assim, Isaías 57, verso 15: porque assim diz o alto, o sublime, que habita na eternidade, o qual tem o nome de santo. E aí diz o Senhor: habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ah, quem dera tivéssemos um coração contrito, abatido. Quem dera pudéssemos orar como Davi: cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração puro, um espírito reto. Quem dera pudéssemos seguir as orientações de Isaías. Se o povo de Deus da época de Isaías tivesse olhado para o Senhor, tivesse fome de Deus, tivesse vontade de obedecer ao Senhor, eles não seriam escravos da Babilônia. E Babilônia na Bíblia significa mundanismo.
Quantos jovens, quantas pessoas, quantos adultos, mesmo vivendo na igreja, ainda são escravos da Babilônia, são escravos da Babel, do mundo sem Deus, do mundo voltado contra Deus, do mundo do anticristo. A gente aprende como ou para que ser feliz, porque o texto nos ensina que sem santificação, Hebreus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não estiver no processo de santificação, você não vai ver o Senhor, porque Deus é santo. Só verão o Senhor aqueles que são santos, e foi para isso que Cristo morreu, para nos tornar santos, puros. Jamais conseguiríamos, mas em Cristo nós temos uma nova vida, andamos em novidade de vida, e por isso repetimos a mesma oração que falamos lá quando estudamos sobre a bem-aventurança dos que choram. Quando Moisés chega para Deus e diz: Senhor, mostra-me a tua glória. E se você olhar a carta aos Hebreus falando de Moisés, quando ele resolve sair do Egito, tirar o povo do Egito, que também significa mundanismo, quando Moisés sai do Egito, a palavra de Deus diz em Hebreus que ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ele não chegou a ver Deus, mas ainda assim ele foi adiante. Mas a cada dia Moisés orava: Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. E Deus dizia a ele: eu não posso mostrar minha glória que você não há resistir. Essa é sem dúvida as orações mais urgentes que temos que fazer no nosso tempo, visto que estamos numa crise tão ruim com respeito à família, uma crise tão séria na sociedade, tanta violência crescendo ao nosso redor. E essa sem dúvida deve ser a nossa oração: Senhor, mostra a tua glória na minha vida, mostra a tua glória no meu trabalho, mostra a tua glória na vida dos meus pais. Quem sabe você vê seus pais tão afastados de Deus, seus pais não vivendo um bom momento, talvez no seu casamento, e você como um filho pode ser bênção na vida dos seus pais, pode ser um canal de bênção para abençoá-los, para impactá-los. Mostra, Senhor, a tua glória na educação dos filhos. Como é difícil educar filho, como é difícil mantê-los bem no caminho do Senhor. Todos os dias nós como pais temos que clamar, assim como as Déboras têm feito, todos os dias, de joelhos dobrados, para que os nossos filhos permaneçam firmes de pé, como soldados e bons soldados de Cristo. Ah, quem dera toda a igreja pudesse seguir o exemplo das Déboras, de clamor, de jejum, de oração, de derramar-se na presença de Deus, na dependência de que se nós não orarmos, Deus não vai agir, porque Ele escolheu agir por meio da oração. Ah, se nós disséssemos para Deus: Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero ser puro, eu quero ser limpo, ajuda-me a ser puro, a ser limpo, ajuda-me a viver em santidade, porque eu quero muito mais do que a bem-aventurança, eu quero ver o Senhor, muito mais do que as bênçãos, eu quero ver Deus, muito mais do que qualquer bênção na vida, eu quero o Senhor das bênçãos, porque é para isso que nós vamos precisar. Aliás, é só disso que nós precisaremos por toda a eternidade. Que Deus nos ajude a sermos limpos de coração, que Deus nos ajude a termos compromisso sério com Deus, a assumirmos compromissos sérios, porque a palavra de Deus diz: se você votar e não cumprir, é melhor que não vote. Se você um dia assumir um compromisso com Jesus, talvez seja hoje o dia de renovar esse compromisso, de não fugir dos seus problemas e dos seus pecados, de encará-los frente a frente, de saber que o inimigo não vai querer que você viva em santidade, porque ele quer tirar de você a alegria. Ele é o ladrão da alegria. Ele quer tirar da sua alegria no lar, ele quer tirar a sua alegria em qualquer área da vida. Mas Jesus tem bem-aventurança para te dar, mas você precisa ser limpo de coração. Que Deus nos ajude a termos essa santidade, essa pureza de Cristo.